A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Bom, gostaria de agradecer você por mais uma vez estar nesse vídeo, tá? Que hoje ali daremos continuidade à leitura do Evangelho segundo Marcos, o capítulo 3 e o capítulo 4, tá bom? Gostaria de pedir se você pudesse deixar seu like aí, seu curtir, tá bom? Comentar aí embaixo, se inscrever no meu canal, ativar o sininho, isso tudo me ajuda demais, tá? Se você pudesse estar fazendo isso, eu seria muito grato a você, tá bom? Mas primeiramente eu gostaria de orar por vocês, se vocês pudessem fechar os seus olhos, curvar as suas frontes, tá? Eu gostaria de estar orando aí. Pai, obrigado mais uma vez, Senhor, pela tua misericórdia, porque o Senhor nos acordou por mais um dia, Pai. Peço que o Senhor venha abençoar essa semana, Senhor, que o Senhor venha ali, Senhor, mostrar o teu amor para nós, Pai, que teu Espírito Santo venha estar guiando esse vídeo, abrindo os corações, nos dando sabedoria e que o Senhor venha tomar conta de todo o ambiente, Pai, tanto do meu quarto como de qualquer lugar que as pessoas estiverem assistindo, do trabalho, das casas, nos banheiros, em qualquer lugar, Pai. Que o teu Espírito Santo ali venha tomar conta do lugar todo, Pai. Isso é que eu te peço, já venho te agradecer porque o Senhor é Deus, Pai. Em nome do teu filho amado Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Amém, gente. Vamos dar início à leitura no capítulo 3 e 4 de Marcos, tá bom? Se você até pudesse acompanhar ali numa Bíblia, tá bom? Uma Bíblia de papel, uma Bíblia digital, tanto faz, mas é muito importante que você possa estar acompanhando a leitura numa Bíblia, tá bom? O capítulo 3 tem como título O Homem da Mão Ressequida e eu vou dar início a ele. De novo, Jesus entrou na sinagoga. E estava ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E estava observando Jesus para ver se curaria aquele homem no sábado, a fim de o acusarem. Jesus disse ao homem da mão ressequida: Vem aqui para o meio. Então lhes perguntou: É lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar morrer? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus, olhando em volta, indignado e entristecido com a dureza do coração daquelas pessoas, disse ao homem: Estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela lhe foi restaurada. Os fariseus saíram dali com os herodianos, logo começaram a conspirar contra Jesus, procurando ver como o matariam. Jesus se retirou com os seus discípulos para o mar. Uma grande multidão o seguia. Eram pessoas que tinham vindo da Galiléia, da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia e do outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e Sidom, porque ouviram falar das coisas que Jesus fazia. Então recomendou aos seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho, por causa da multidão, a fim de não o apertarem, pois curava muitas pessoas, de modo que todos os que chegavam e todos os que tinham alguma enfermidade se esforçavam para chegar perto, a fim de poderem tocar nele. Também os espíritos imundos, quando o ouviam, prostravam-se diante dele e gritavam: Você é o Filho de Deus! Mas Jesus lhes advertia severamente que não o expusessem à publicidade. Depois, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis e vieram para junto dele. Então designou 12, aos quais chamou de discípulos, para estarem com ele, para os enviar e para pregar, a exercer a autoridade de expulsar demônios. Eis que os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André, Felipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, quem foi quem o traiu. Então Jesus foi para casa, e outra vez se juntou uma multidão, de tal modo que nem podia comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para prendê-lo, porque diziam: Está fora de si. Os escribas que tinham vindo de Jerusalém diziam: Ele está possuído por Beuzebu. Ele expulsa os demônios pelo poder do maioral dos demônios. Então, convocando Jesus, lhes disse, por meio de parábolas: Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode substituir. Se uma casa estiver dividida contra si mesmo, tal casa não poderá subsistir. Se Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir. É o seu fim. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo, e só então saqueará a casa dele. Em verdade lhes digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, visto que é réu do pecado eterno. Jesus disse isso porque diziam: Está possuído de um espírito imundo. Nisto chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, e tendo ficado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor de Jesus, e alguns lhe disseram: Olhe, a sua mãe e os seus irmãos, e suas irmãs estão lá fora procurando o Senhor. Então Jesus perguntou: Quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos?
e olhando em volta para os que estavam sentados ao seu redor, disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Bom, esse é o final do capítulo 3 e a gente já pode ver ali que tem muitas semelhanças com o Evangelho de Mateus, né? O Evangelho segundo Mateus, né? Ali, quando Jesus cura um homem, a mão do homem num sábado, né? E ali ele está sendo julgado por curar ali no sábado, né? Mas a Jesus explica: é lícito nos sábados fazer bem ou fazer o mal, salvar uma vida ou deixar morrer, né? Aí Jesus ali cura muitos à beira do mar, né? Ali ele curava enfermos, fazia as coisas, e aí quando os espíritos imundos, quando viam Jesus, eles gritavam: Você é o Filho de Deus! Mas Jesus advertia a eles, né, severamente que não o expusessem à publicidade, porque Jesus não queria fama, né? E aí ele escolhe os 12 apóstolos, depois logo disso, né? E aí depois, quando as pessoas admiradas, como ele expulsava demônios, como ele curava, as pessoas começaram a falar, né? Que ele está possuído de Beelzebul. Ele expulsa os demônios pelo poder do maioral dos demônios. Então eles queriam dar uma explicação para aquilo, porque eles não encontravam explicação. Mas Jesus explicou ali, né, que um reino não pode destruir o mesmo reino ali, porque não tem como, né? Ele pode, como Satanás, expulsar Satanás. Se o reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir, né? E aí depois fala da mãe dos irmãos de Jesus, em que Jesus fala que quem está com ele, esse sim é a família dele, né? Que somos nós, que estamos ali com o nosso Pai, né? E ali vamos dar início ao capítulo 4, que tem como título A Parábola do Semeador. Jesus começou a ensinar outra vez à beira-mar, e uma numerosa multidão se reuniu em volta dele, e de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim ensinava-lhes muitas coisas por parábola, e durante o seu ensino dizia: Escutem, eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser a terra profunda, saindo porém o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, e semente brotou, cresceu, produziu a 30, a 60 e a 100 por um. Jesus acrescentou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 começaram a lhe fazer perguntas a respeito das parábolas. Jesus disse a eles: A vocês é dado conhecer do mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a se converter e sejam perdoados. Então Jesus lhe perguntou: Se vocês não entendem essa parábola, como compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Estes são os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Quando ouvem, logo Satanás vem e tira a palavra semeada neles. E estes são semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros semeados entre os espinhos são os que ouvem a palavra, mas as preocupações desse mundo, a fascinação da riqueza e outras ambições aparecem e sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, 60 e 100 por um. E Jesus também lhes disse: Será que alguém traz uma lamparina para que seja colocado debaixo de um cesto da cama? Por acaso não coloca num lugar que ilumine bem? Porque não há nada oculto senão para ser manifesto, e nada escondido senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhes disse: Prestem bem atenção no que vocês ouvem. Com a medida que vocês estiverem medindo, vocês serão medidos. Mas ainda lhes será acrescentado. Pois ao que tem, mais será dado. E ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. O reino de Deus, Jesus ainda disse: O reino de Deus é como um homem que lança semente na terra. Ele dorme e acorda de noite e de dia, e a semente germina e cresce sem que ele saiba como. A terra por si mesma frutifica. Primeiro aparece a planta, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo manda cortar com a foice, porque chegou a colheita. Disse mais: Com que poderemos comparar o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos?
Ele é como um grão de mostarda, que quando é semeado é menor de todas as sementes sobre a terra. Mas, uma vez semeada, cresce e se torna maior que todas as hortaliças. Cria ramos tão grandes que as aves do céu podem se aninhar à sombra. Em, e em, com muitas parábolas semelhantes Jesus com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhe expunha a palavra, conforme podiam compreendê-la. E sem parábolas não lhes falava. Tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Naquele dia, já sendo tarde, Jesus disse aos discípulos: Vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água, e Jesus estava na popa, dormindo sob o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: Por que é que vocês estão tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuindo de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Bom, esse foi o final do capítulo 4 e esse capítulo é maravilhoso, né? Ele, novamente, ele fala de coisas que já falou, né? Em Mateus, mas ali começa com a parábola do semeador, que é uma das parábolas mais fascinantes, na minha opinião. Na verdade, todas parábolas são fascinantes, porque ali todas a gente pode, né, achar semelhanças ali, né, a gente can relate ali, né, e é muito louco isso, né, a explicação da parábola, né, quando ele fala da semente que caiu à beira do caminho e vieram as aves e a comeram. Esse quando a palavra é semeada, quando vem logo Satanás e tira a palavra semeada desses, né? E aí as que caem em solo rochoso, os qual ouvem a palavra, logo recebem com alegria, mas porém não tem raiz, e quando vem alguma aflição, já quebra, porque não tem raiz fortificada, né? E aí tem as sementes que caíram no meio dos espinhos, são os que ouvem a palavra, mas outras preocupações como riqueza, fama, qualquer outra preocupação que está além do reino de Deus, cobre essa semente não consegue frutificar. Porém, aqui caiu em solo frutífero, né? Ela foi lá e ela germinou, né? Ela frutificou a 30, a 60 e a 100 por um. Aí Jesus fala da luz, que nós temos que ser luz, né? Nós temos que estar ali num lugar para iluminar, né? A parábola da semente, que ali um homem lança semente na terra, ele dorme de dia e de noite, e a semente germina e cresce sem que ele saiba como. A terra por si mesma frutifica, primeiro aparece a planta, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo manda cortar com a foice, porque chegou a colheita, né? E ali a parábola da semente, que Jesus explica como é o reino de Deus, né? Aí tem a parábola do grão de mostarda, o uso das parábolas que ele explica, e ali quando Jesus acalma a tempestade é demais, né? Ali no final que que os discípulos vêm e falam: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E aí Jesus desperta e fala assim: Acalme-se, fique quieto, repreendendo o vento e disse ao mar, né? E aí os discípulos ficam loucos e eles, mesmo vendo Jesus fazendo todos aqueles milagres, ainda falam: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Glórias a Deus, esse é meu Pai, né? Glórias a Deus. Essa foi a leitura de hoje do capítulo 3 e 4 de Marcos, tá bom? Se você puder estar deixando o seu like aí, curtir, né? Se puder estar inscrevendo no meu canal, ativando o sininho, mais uma vez compartilhando com as pessoas, comentando aí, me ajuda demais, tá bom, gente? Gostaria de orar por vocês, se você pudesse fechar os seus olhos, curvar a sua fronte. Pai, eu venho aqui abençoar a vida de cada um aqui no teu nome, Pai. Venho pedir que o Senhor venha dar uma semana abençoada. Venho pedir que o teu Espírito Santo venha estar ali acompanhando, Senhor. E que venha aqui, Senhor, ser tudo para a tua honra e tua glória, Pai, porque Santo de Israel tu és, Pai. Venho pedir que o Senhor venha nos dar saúde, nos prover com alimento espiritual e que sempre venhamos ter sede de ti, Pai. Isso é o que eu te peço, já venho te agradecer, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Deus abençoe, viu?